Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, da Universidade Andarilho, e hoje vamos conversar sobre como lidar com pessoas difíceis e se proteger de pessoas destrutivas. Vamos abrir a conversa com uma frase de Nietzsche. Aquele que luta contra monstros deve acautelar-se para não se tornar, também, um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. O que essa frase de Nietzsche tem a ver com a proteção? Para lidar com pessoas assim, precisamos primeiro entendê-las, entender o que acontece e entender o que muitas vezes nos prende a elas. O mundo moderno fez com que as pessoas se tornassem mais complicadas, parte por causa da complexidade da própria vida, que ganhou diversos novos rumos e novas possibilidades. A gente vive tempos líquidos, como a gente pode ver nas obras do sociólogo Zygmunt Bauman. Tempos líquidos, medos líquidos e amores líquidos. Trazendo uma frase do Bauman para ilustrar o conceito, ele diz assim: no mundo líquido moderno, a solidez das coisas, assim como a solidez das relações humanas, vêm sendo interpretadas como ameaça. Ou seja, as pessoas acabam evitando demonstrar sentimentos, evitando envolvimentos, evitando qualquer coisa que exponha o que elas são de verdade, que exponha o que elas realmente acham da vida, o que sentem, o que pensam, o que agem, como elas pensam de verdade, como elas gostariam de ser, como elas são por baixo das máscaras. Porque mostrar isso, expor isso, seria como um sinal de fraqueza. E tendo isso em mente, é mais fácil de você perceber por que as pessoas criaram um certo comportamento tóxico e acabaram danificando a ideia de relacionamento, seja afetivo, amoroso, uma amizade, um namoro, um casamento, até mesmo um laço familiar. A gente vive a geração Tinder, como muita gente diz por aí. Então, nesse aplicativo, por exemplo, existem diversos outros, mas o Tinder é o mais famoso, por isso é utilizado como nome do conceito. Mas nessa geração Tinder, as pessoas têm um catálogo de breves possíveis amores, ou seja, elas podem apenas deslizar o dedo por uma tela, por um aparelho eletrônico, e ali elas podem encontrar diversas oportunidades de se relacionar ou não com outras pessoas. Então encontrar alguém que tem um gosto parecido, encontrar alguém que é mais bonito fisicamente, que está adaptado aos padrões que ela está procurando, ter uma conversa virtual sem ter tanto envolvimento, sem tanta responsabilidade, acabar com um lance casual e depois disso fugir o mais rápido possível para evitar um envolvimento maior. Então por que as pessoas fazem isso? Por que isso acontece com frequência? Porque muita gente se machuca, mas ainda assim continua a fazer. Existem alguns hormônios que são chamados de hormônios da felicidade e do prazer. São a dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina. Esses hormônios, eles são liberados quando você faz uma atividade prazerosa, algo que é bom para o teu corpo. Então, por exemplo, uma atividade física, comer um chocolate, fazer uma corrida, fazer um exercício diferente, jogar um jogo que você gosta, enfim, uma atividade que seja prazerosa para você, faz com que esses hormônios sejam liberados e assim você se sente bem. E automaticamente, quando você se sente bem fazendo aquilo, pela liberação dos hormônios, você quer fazer aquilo mais vezes. Você quer voltar a sentir aquela sensação. Você se torna dependente daquela sensação. Por isso tantas pessoas comem muito chocolate, viciam em chocolate. Por isso elas são viciadas em esportes. Os praticantes de crossfit, de lutas, eles são viciados na prática de esporte. Por isso que as pessoas fumam cigarro em quantidades absurdas, elas fumam muito porque elas se sentem dependentes daquilo. Mas, lógico, tem a parte química, claro, mas especialmente por causa da liberação hormonal que faz com que elas se sintam bem. E dentro dessas ideias, dentro dessas coisas, o sexo é uma coisa que também tem a liberação desses hormônios. Então, quando você se relaciona com alguém e tem uma relação sexual, tem uma atividade sexual que se torna então frequente, você está num relacionamento, você está ficando com uma pessoa, você está namorando com uma pessoa, casado com uma pessoa, e você tem atividade sexual com frequência, sem precisar procurar, sem precisar conversar com outras pessoas, se envolver com outra pessoa, aquilo cria uma dependência. Então, a liberação hormonal, ela faz com que o sexo, com que a dependência daquela atividade sexual, a dependência daquilo, seja visto como amor, o que é uma grande confusão. Na verdade, na maior parte das vezes, nesse caso, as pessoas elas estão mais interessadas no sexo, não por causa de desprezarem os sentimentos, mas por causa dessa dependência hormonal, dessa liberação de felicidade. E para justificar isso, elas dizem que estão amando. Na verdade, elas sentem que estão amando, realmente. Elas sentem que elas precisam daquela pessoa, elas precisam daquele relacionamento, por mais tóxico e destrutivo que ele possa ser dentro da sua vida. Qual é o erro desse pensamento? O que tá girando, que é o centro desse pensamento que distorce a realidade?
O relacionamento, ele é a base e o sexo é a consequência. O contrário não é saudável, mas ao contrário é o que mais acontece. Porque quando as pessoas têm um envolvimento sexual, aquilo se torna uma base e depois disso se cria um relacionamento e se cria então uma dependência que faz com que você muitas vezes acredite que ama alguém ou que a pessoa acredite que ama você apenas por causa daquele envolvimento que faz bem. Hormonalmente falando, você se tem uma liberação de hormônios maior, você se sente melhor, você se sente mais feliz, independente de que depois daquele momento, depois daquela liberação, daquele momento de paz, de amor, de desejo, de vontade, depois daquilo, o que resta é só conflito, destruição emocional, desgaste, mas ainda assim você fica preso àquilo por acreditar que precisa daquilo, que precisa daquela pessoa para sobreviver. Então, continuando a falar sobre isso, sobre a ideia de se envolver com uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que seja tóxica e destrutiva para você, a gente pode dizer que amar uma pessoa destrutiva seria como amar a dor. E eu acho que eu posso falar por todos nós que ninguém gosta da dor. Lógico, existem os casos, masoquismo, enfim, mas gostar da dor, amar o desgaste emocional, não é uma coisa que você vai ver com frequência, não é algo que seja saudável e interessante para ninguém. Então, quando você se permite amar uma pessoa destrutiva, e você sabe que aquele sentimento é destrutivo e você se envolve ainda assim, é como se você estivesse amando a dor. Claro, eu nunca posso me envolver com ninguém que tenha dificuldades, que tenha problemas, que cause problemas. Não é verdade, não é assim que funciona. Mas a gente tem uma outra frase do Nietzsche para entender esse conceito melhor. E ele diz assim: é preciso ter asas quando se ama o abismo. Então, o que isso quer dizer? Como a gente pode entender essa frase? Você precisa estar de frente para o abismo, olhando para o abismo, tomando cuidado para que não se torne um monstro também, para que não se torne também o próprio abismo, e entender que você tem que estar pronto para saltar, para voar para dentro do abismo, ou, ao mesmo tempo, para voar para longe dele. Você também tem que estar preparado para se afastar daquilo a partir do momento em que aquilo consumir você de uma forma que você não se encontre mais. Ou seja, amar o abismo requer que você tenha asas para que você possa se aproximar e oferecer o seu melhor, mas que você também possa se afastar e pensar em si, não por egoísmo, mas sim por amor próprio. Todo mundo tem suas dores. Todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos os nossos passados, nossas dificuldades, nossas experiências negativas, nossos traumas, nossas histórias ruins. Todo mundo tem. E isso faz com que a gente tenha algumas crenças, alguns comportamentos que são reflexos disso. Então, ninguém causa dor por intenção, mas por reflexo de experiências passadas. A pessoa está tão condicionada a passar por algo ruim, a ter um comportamento ruim, a ter que reagir, a ter que se defender de algo, que quando algo é similar àquela situação, quando algo acontece de maneira parecida com aquilo que ela já vivenciou em algum momento da vida, ela já se coloca na defensiva, ela já se protege daquilo. E na maior parte das vezes, a proteção, quando a gente diz sobre isso, é um ataque, é uma nova ofensiva. Então, a melhor defesa é o ataque. Quando você age com alguém, quando você oferece seu apoio, quando você ama alguém desse porte, alguém que passou por algo assim, o comportamento destrutivo é consequência de coisas do passado dessa pessoa. E você tem que entender isso, claro, para que você possa distinguir aquilo que você pode fazer com aquilo que você não pode fazer. Você precisa oferecer compreensão, oferecer ajuda, mas você não pode tomar aquela dor para você.